Olá, irmãos, amigos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 1. Deus alcança os rebeldes. Texto para memorizar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos, capítulo 1, versos 21 e 22. Vamos ao pensamento central, Atos dos Apóstolos, página 14. Mediante práticas corruptas, as nações do mundo tinham perdido o conhecimento de Deus. Elas o haviam conhecido antes, mas porque não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O primeiro tópico diz: a revelação de Deus à humanidade. Perguntar: de que forma Deus se revela à humanidade? Vamos ver em Romanos capítulo 1, versos 18 e 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Agora vamos ver as formas, de que Deus se revela à humanidade. O pensamento inspirado diz que tanto a natureza quanto a Bíblia dão testemunhos do amor de Deus. Podemos encontrar Deus, Deus se manifesta através da natureza, através do sol, da chuva, de uma borboleta bonita voando no meio das flores, em meio às árvores, as flores coloridas, nós vemos o amor de Deus. E também através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a carta que Deus deixou para nós. E aí nós encontramos também a manifestação de Deus para nós. Nosso Pai Celestial é quem nos dá vida, sabedoria e felicidade. Olhe para as coisas belas e maravilhosas que existem no mundo natural. Pense nas muitas formas admiráveis, no modo, como elas alegram e refrescam a terra. As montanhas, os mares, as planícies, tudo nos fala do amor do Criador. É Deus quem atende às necessidades diárias de todas as criaturas. Olha que bonito. A pergunta me diz: qual é o conceito habitual e errôneo de salvação entre os povos pagãos? E quem o criou? Vamos ver em Gálatas capítulo 2, verso 16, diz que sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, um conceito errôneo é que muitos se apegam às obras. E a lei não salva. Se você simplesmente obedecer a lei e não tiver fé em Deus, a lei por si só não salva. A lei nos leva a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Então, esse é um conceito errôneo, de que as obras salvam. Eu vou guardar a lei e vou ser salvo. Não. A fé, na verdade, é que está à frente. Somos justificados pela fé em Cristo, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, a segunda parte: quem o criou? Quem criou esse conceito? Efésios 2,9 diz: não vem das obras para que nem se glorie. Ainda complementando a primeira parte. Agora, quem criou? O pensamento inspirado esclarece: por meio do paganismo, Satanás
né? Então, Satanás que criou esse conceito. Vinha por séculos afastando os homens de Deus. O princípio de que o homem pode salvar a si mesmo pelas próprias obras está na base de toda religião pagã. Satanás é quem implantou esse princípio. Onde quer que essa regra exista, os homens não têm barreira contra o pecado. Este é um assunto muito profundo para que nós possamos entender, né? Temos que pedir força a Deus, sabedoria, para que possamos entender este assunto. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição.